Olá, graça e paz, eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. Vamos à oração e em seguida a palavra. O inferno é real? Glorioso e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e tua benignidade dura para sempre. Te louvamos porque temos a oportunidade da salvação conquistada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nos reunimos aqui neste dia para juntos clamarmos pelo seu santo e glorioso nome, suplicarmos a tua compaixão, a tua misericórdia, porque a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, Deus de equidade. Santíssimo, neste instante, oramos pelo planeta Terra, por todas as nações, povos, tribos e línguas, pelos povos africanos, pelos povos, meu Deus, do Oriente Médio, pelos povos europeus, asiáticos, ali também os povos da Oceania, a Austrália, a Nova Guiné, a Nova Zelândia e as ilhas ali que compõem, a América como um todo, tanto a América Central como a América Latina, a América do Sul, a América do Norte, enfim, Senhor, que o Senhor possa levantar seus mensageiros em todos os continentes da terra para falarmos do amor de Deus aos cativos, para propagar o dia aceitável do Senhor, para anunciar a graça, a salvação gratuita, ofertada por Cristo Jesus com a sua morte e ressurreição. Senhor Deus, enxugue os olhos dos que choram suas lágrimas, traz paz a quem não tem paz, liberta o cativo e o cativeiro, liberta o oprimido das opressões malignas e diabólicas. Salva o oprimido, Senhor. Liberta esta pessoa dos vícios, do álcool, das drogas, dos jogos, da idolatria. Liberta essa pessoa do vício da prostituição. Oh Deus de amor, abençoai os casais, abençoai os filhos, os ministros da sua palavra, os missionários, os doutores que ensinam nos seminários a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem da cruz. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Levanta o caído, alegra o triste, salva o perdido, liberta o oprimido, e o teu nome será glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai Celestial. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. O lago de fogo ardente, ou quer dizer o inferno. O lago de fogo, o que vem à mente quando você pensa nisso? Para muitos cristãos, termos como Geena, Sheol, Hades, inferno e lago de fogo podem parecer sinônimos, mas na verdade cada um tem o seu significado diferente. O lago de fogo é apenas outro nome para o inferno? Ou é outra coisa? O lago de fogo é o destino final daqueles que rejeitam a Cristo. Conforme explicado no livro de Apocalipse, é onde a besta, o falso profeta, o diabo e qualquer em cujo nome não esteja escrito no livro da vida acabará. Apocalipse capítulo 20, verso 14 diz que Deus também lançará a morte no lago de fogo. Então a morte não mais ameaçará seu povo no novo céu e na nova terra. Mas o que a morte, mais do que a morte terrena, o lago de fogo é a morte final, é espiritual. Com esses conceitos, é tão vital para a nossa fé cristã. Vamos responder então às 7 perguntas ardentes que
que muitos têm sobre o lago de fogo. Onde a Bíblia menciona o lago de fogo? Embora representações de fogo, de julgamento estão em toda a Bíblia, o termo lago de fogo está apenas no livro do Apocalipse. Mas a besta foi capturada e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais em seu favor. Com esses sinais ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre ardente. Apocalipse capítulo 19, verso 20. A versão King James, isso está traduzido como um lago de fogo queimando com enxofre. E o diabo que enganava foi lançado num lago de enxofre ardente, onde havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. E todo aquele cujo nome não foi encontrado e escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 14 até o verso 15. Para concluir, mas os covardes, os incrédulos, os vis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que praticam artes mágicas, as idolatrias e todos os mentirosos, eles serão entregues a um lago de fogo e enxofre ardente. Esta é a segunda morte, Apocalipse 21, 8. O lago de fogo é o inferno. A palavra inferno não tem muita tradução direta na Bíblia. E diversos termos são usados hoje em dia para se referir àquele destino daqueles que rejeitam a Cristo. Mas a Bíblia faz distinções importantes entre eles. Vamos destacar os diferentes termos que a Bíblia usa. Nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento, o lugar após a morte comumente se refere como a sepultura ou Seol. Por exemplo, Gênesis 44, verso 29, Salmo 18, verso 5, Salmo 89, verso 48, Jó 7, 9. Este é apenas um lugar dos mortos, não necessariamente relegado ao bem ou ao mal. Hades é o equivalente grego do Seol no Novo Testamento. Guena é a palavra usada no Novo Testamento para o que podemos pensar como inferno, e é usada para referir a um lugar de punição, fogo ou banimento. Encontramos algumas referências em Mateus 5, 22, em Mateus 5, 29 a 30, em Mateus 10, 28 e Tiago 3, verso 6. O lago de fogo do Apocalipse é o que pode se chamar de inferno final. E observe que a morte e o Hades são lançados no lago, de Apocalipse 20, verso 14, indicando que está separado do Hades. Então a implicação é que as almas daqueles que rejeitam a Deus esperam no Hades até que chegue a hora do julgamento final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do verso 12 ao verso 15. O lago de fogo é um lugar real. As advertências consistentes dos profetas, de Jesus e dos apóstolos apontam para um perigo real de uma destruição após a morte. Ao enviar seus discípulos, Jesus disse: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder de fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Mateus 10, 28. A Bíblia trata a morte eterna como uma ameaça real. Ela adverte não apenas sobre o sofrimento temporário, mas também sobre a morte eterna, que é uma punição permanente para aqueles que se rebelam contra Deus, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, segundo Tessalonicenses 1, verso 9.
O lago de fogo deve se interpretar literalmente, é real. O lago de fogo pode ser real, mas é um lago, tá? Verdadeiro, não é um lago mentiroso, é um lago literal de chamas ferventes. Isso é algo que não sabemos, assim, como isso funciona. A Bíblia usa muitas linguagens figuradas em relação ao fogo. Uma delas é como a força de refinamento que purifica a iniquidade. E farei passar a terceira parte pelo fogo e purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o seu nome, e eu ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Zacarias 13:9, referindo-se a Israel. Também se usa muito por falar de destruição, quando Deus queria alertar sobre a destruição iminente. Por meio dos profetas do Antigo Testamento, ele frequentemente usava a linguagem de fogo. Porque eis que o Senhor virá como fogo e os seus carros como torbelino, para tomar sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada estará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Isaías 66:15-16. Por outro lado, às vezes o julgamento de fogo é literal. Em Gênesis 19, o Senhor destruiu as cidades perversas de Sodoma e Gomorra com enxofre ardente dos céus. Se o lago de fogo é literalmente uma piscina de larvas, ou isso é apenas uma metáfora para algo que não podemos compreender completamente, é claro que o lago de fogo é um lugar de destruição final, o destino inevitável de Satanás e daqueles que se rebelaram contra Deus, a segunda morte. Quem vai para o lago de fogo? Apocalipse 19:20 afirma que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. A besta em Apocalipse se refere abertamente ao império do mal e à pessoa que lidera o império, talvez o anticristo. A besta lançada no lago de fogo é presumidamente uma pessoa. O falso profeta em Apocalipse está ao lado da besta, levando a humanidade a adorar o anticristo. E parece que, enquanto a besta será um líder político, o falso profeta será um líder espiritual, de Apocalipse 13, enganando o povo. Esses dois serão lançados no lago de fogo, junto com o diabo que deu poder a ambos, Apocalipse 20:10. Finalmente, estes três serão punidos pelos mortos impertinentes, aqueles que rejeitaram a Cristo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, Apocalipse 20:15. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. O que acontece com os lançados no lago de fogo? Apocalipse 20, verso 10, deixa claro que o diabo sofrerá eternamente, atormentado dia e noite para todo o sempre. Há menos acordo, no entanto, sobre o destino de todos os outros nessa situação. O entendimento comum para a penalidade da pecaminosidade e do tormento eterno. No entanto, a Bíblia não necessariamente diz isto. A Bíblia é clara, o apóstolo Paulo afirma que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Tanto Apocalipse 20:14-15 quanto Apocalipse 21:8 chama o lago de fogo de segunda morte. E por isso algumas pessoas interpretam as passagens sobre o lago de fogo como significado de destruição eterna da alma. Para elas, a primeira morte é o fim do corpo físico e a segunda morte é o fim da alma. Além disso, alguns apontam que a tradução de Apocalipse 20:10 não é precisa para quem são eles que serão atormentados de noite, como a terceira pessoa do plural do futuro indicativo do tempo passivo. Mas para um atormentado no grego é tudo uma palavra, e a palavra pode se referir a tormento eterno de Satanás e os seus demônios, não o de Satanás, da besta e do profeta. Então, queridos, a palavra de Deus é muito clara. O sétimo, como podemos evitar o lago de fogo? O lago de fogo é o destino final dos inimigos de Deus. No entanto, Apocalipse 21, Apocalipse 22 pinta um belo quadro do lar eterno daqueles que seguem a Deus. Apocalipse 21:3 diz assim,
E eu ouvi um grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 3, 4. Nós não ganhamos o favor de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. Não temos que abrir caminho para as boas graças de Deus. Em vez disso, é um presente. Simplesmente recebemos esse presente. Aqueles que estão em Cristo não precisam temer o destino. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando vos preparar, estarei neste lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. João 14, 2 e 3. E em vez disso, regozijemo-nos nas promessas de Deus e compartilhemos o seu evangelho onde quer que fomos. Esta é a palavra. O lago de fogo é real, o inferno é real, mas para aqueles que não seguem a Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde e te conforte com esta palavra em nome de Jesus.